Olá pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, sejam muito bem-vindos à nossa oitava e última mini live do nosso programa Wine Skin Mini Lives nessa agradável sexta-feira do dia 27 de agosto de 2021. Quero agradecer a presença de todos vocês, aguardando um minutinho aqui para o pessoal ir chegando, para o pessoal que está nos acompanhando e entrando. Meu muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês, por todos aqueles que acompanharam a nossa jornada durante esses 8 dias, com esses 8 super temas dentro da dermatologia. Eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês. E hoje nós vamos fazer um intensivão colágeno, um intensivão Ultraformer 3, já puxando o gancho, tá? E eu queria colocar para vocês aqui, portanto, o nosso programa. Hoje nós vamos falar sobre como anda o seu colágeno, tá? E vamos falar também um pouquinho de uma super tecnologia que trabalha muito em cima da produção da bioestimulação de colágeno, que é o Ultraformer 3, tá? Para quem está chegando agora, pessoal, nós estamos dando continuidade ao nosso programa Wine Skin Mini Lives, uma sequência de 8 mini lives que acontece sempre das 7 às 7h30 no @drjosevitor, tá? Transmitido para vocês diretamente aqui do Vale dos Vinhedos do Rio Grande do Sul. E hoje nós estamos caminhando para a conclusão dessas nossas mini lives. Nós tivemos a oportunidade durante esses oito dias de estarmos juntos todos os dias nesse período da manhã, tá? E conversando sobre temas diversos na área da dermatologia e falando também e dando também muitas dicas importantes sobre como cuidar da tua pele, o que fazer, o que não fazer, esclarecer muitas dúvidas que acabam sendo dúvidas comuns de muitas pessoas. Então nós começamos falando aqui especificamente de melasma perpétuo, falamos depois de pele e menopausa, acne da mulher adulta, não a calvície feminina, harmonização facial, tá? Transplante capilar FUE, e hoje nós vamos falar um pouco sobre colágeno e Ultraformer 3. Colágeno e Ultraformer 3. Então, começando a entrar aqui um pouquinho, bom dia a todos que estão presentes aqui, Simone, Sandra, todos os nossos seguidores, seguidoras que nos acompanham, que fazem tratamento conosco ou não. Nós vamos começar falando aqui um pouquinho agora sobre como anda o teu colágeno. Se você tem de fato cuidado do teu colágeno ou não. E eu quero abrir essa mini live hoje trazendo para vocês aqui 3 estudos bastante atuais acerca do funcionamento da ação do colágeno especificamente na pele. Pessoal, há de se ressaltar o seguinte, uma dúvida muito comum eu estou tomando Sanofi, eu estou tomando colágeno da Whey, da Essential, eu estou tomando um colágeno em gelatina que eu comprei na farmácia, estou tomando um colágeno que eu recebi de uma amiga. Esse colágeno funciona para mim? Olha, como funciona a questão do colágeno? No nosso corpo, nós temos especificamente 28 tipos diferentes de colágenos, tá? 28 tipos diferentes de colágenos. Cada parte do nosso corpo tem um colágeno específico dessa parte. Por exemplo, o colágeno da articulação, ele é o colágeno tipo 2. O colágeno da área dos olhos é o colágeno tipo 7, do branco do olho. O colágeno do músculo é um outro tipo, do pericárdio é o colágeno tipo 13. O colágeno da pele é o colágeno tipo 1 e tipo 3. Ah, doutor, mas por que o senhor está dizendo isso? Eu estou dizendo isso pelo seguinte, como nós temos esses 28 tipos de colágeno no nosso corpo, é importante que quando nós desejamos utilizar um colágeno que seja para a pele, é importante que sejam os colágenos tipo 1 e os colágenos tipo 3. Essa é a primeira ressalva que a gente precisa fazer. E lá na pele menopausada, quando nós conversamos sobre isso, eu falei sobre a importância, sobre a perda do colágeno ao longo do tempo e como isso se acentua principalmente na mulher menopausada, né? Então, eu quero trazer para vocês hoje esses detalhes, esses dados, mas sobre o colágeno de pele, os colágenos tipo 1 e os colágenos tipo 3. E para isso eu trouxe 3 estudos aqui para mostrar para vocês em que nível que nós nos encontramos no momento em termos de prescrição de colágeno para a pele.
Esses primeiros 2 estudos que estão aqui no cantinho desse diapositivo foram estudos realizados com Verisol. Um deles avaliou a redução das rugas e o aumento na produção de ácido hialurônico, que é a matriz dérmica, através da ingestão de peptídeos bioativos de colágeno. E esse segundo estudo aqui embaixo, ele é um estudo que ele mostra, ele avaliou a suplementação para a pele com colágeno hidrolisado e micronutrientes, tá? E foi um estudo grande, foi um estudo clinicamente controlado, com grupo placebo, duplo cego, randomizado, um estudo muito grande. Ambos avaliaram como funciona o Verisol para a pele, e eu vou contar para vocês já já o resultado. E esse outro terceiro estudo, onde está escrito aqui, estudo com peptídeo de colágeno, ele avaliou a ação de drinks contendo colágeno oral e antioxidantes, aumentando a síntese de colágeno e aumentando também a produção de matriz extracelular e também o reparo ao DNA da pele desencadeado pela fotoexposição. Então, esses foram 3 estudos que são estudos recentes e que foram estudos muito bem feitos, muito bem controlados com a utilização do colágeno de pele. Um deles feito com Verisol, o outro com peptídeos de colágeno. Então você deve estar perguntando, doutor, mas por que o senhor está mostrando esses estudos aqui? Eu estou mostrando esses estudos para mostrar para vocês, número 1, que o colágeno é importante para a pele. Por que ele é importante para a pele? Porque ele melhora a hidratação da pele, ele firma a pele, ele estimula a produção de ácido hialurônico e também ele auxilia a antioxidação da pele. Então vejam que ele melhora a hidratação da pele, repetindo, ele estimula a firmeza de pele, ele deixa a pele mais fina, mais firme, ele produz ácido hialurônico que preenche a pele e além disso também ele auxilia no processo de antioxidação da pele. O que é a antioxidação? A oxidação é uma das cadeias responsáveis pelo processo de envelhecimento da pele. O colágeno ele tem essa propriedade também. Então, colágeno não é só para ruga, colágeno não é só para firmeza de pele. Ele também estimula a hidratação da pele e também ele auxilia na antioxidação da pele. Então, percebam vocês como é importante a gente estar fazendo essa suplementação de colágeno. E importante principalmente por quê? Porque nós vamos perdendo cerca de 1% de colágeno por ano ou 10% por década a partir dos 20 anos. E naquelas mulheres que se encontram no climatério ou que estão entrando na menopausa, essas pacientes praticamente, elas mais que dobram a produção de colágeno, elas mais que dobram a produção de colágeno delas. Elas mais que dobram a perda de colágeno delas. Então, observe como é muito importante essa suplementação adequada de colágeno ao longo da vida, tá? Então, pessoal, é por isso que a gente está martelando e está batendo em cima disso daqui. Bom, mas você deve estar se perguntando, que colágeno então que eu devo tomar, já que existe uma gama muito grande de colágeno para a pele aí no mercado que eu vejo, que eu ouço, que eu presencio. Pessoal, é assim, não é qualquer colágeno que serve para a pele. Quando você vai tomar um colágeno para a pele, é necessário que esse colágeno satisfaça algumas condições para que esse colágeno seja integrado à pele, para que ele tenha integração à pele. Conforme vocês podem observar nesse diapositivo, olha, o colágeno para chegar até a pele, ele tem que superar vários obstáculos. Vê aqui esse bonequinho aqui do Super Mario Bros, né? Não sei se todos conhecem esse joguinho do videogame aí, né? Para quem está na casa do Zenta, como eu estou, com certeza conhece esse joguinho, Super Mario Bros, em que ele vai pulando vários obstáculos para poder conseguir as moedinhas de ouro. Com colágeno da pele é a mesma coisa. Para você conseguir as suas moedinhas de ouro, você precisa superar e pular vários obstáculos diferentes. Então, o primeiro deles é que você tome um colágeno que não seja quebrado na boca, no esôfago, no estômago, que seja sim quebrado lá no intestino. Então, se você está tomando um colágeno que é destruído na boca, esse colágeno não está servindo para ti, porque ele não está chegando inteiro lá. Então, ele precisa atravessar
as enzimas digestivas da boca, como a pitialina, ele precisa atravessar todo o esôfago, ele precisa atravessar o estômago e não sofrer a ação do ácido clorídrico nem da pepsina, porque o colágeno é uma proteína, sem dúvida nenhuma, né? Então, se você chega no estômago e recebe uma carga de pepsina, uma carga de ácido clorídrico no estômago e quebra esse colágeno, você também não está tendo aproveitamento. E além disso, esse colágeno tem que descer até o teu intestino. Quando ele chega lá no teu intestino, ele é digerido, ele é quebrado em moléculas menores. Quando ele é quebrado em moléculas melhores, observa aqui no diapositivo, ó, ele é absorvido pelo sangue, cai na circulação sanguínea e vai lá na pele. Lá na pele ele tem que colar. Vamos chamar desse jeito. Lá na pele o colágeno ele precisa colar. O que é colar o colágeno? Colar o colágeno é passar por uma cadeia de reações bioquímicas que permitam com que esse peptídeo que você está tomando seja efetivamente transformado em colágeno de pele. Tá? Então, por exemplo, a glicina ela tem que passar por hidroxiprolina, a hidroxiprolina ela tem que ser transformada em prolina e a prolina subsequentemente em colágenos tipo 1 e tipo 3. Aí esse colágeno grudou na tua pele. Então, ele precisa ser digerido adequadamente, ser absorvido adequadamente e passar por essas reações bioquímicas para ser transformado no final, olha aqui embaixo, em colágenos tipo 1 e tipo 3, sendo que o colágeno tipo 1 compõe 80% do colágeno da pele e o tipo 3, 15%. Portanto, em resumo, observe o seguinte, quando você quer tomar um colágeno para a pele, não é qualquer colágeno que funciona. Vejam aqui dentro dessa caixinha preta no diapositivo as propriedades que esse colágeno precisa ter para que você tenha um bom aporte de colágeno para a tua pele. Ele precisa ter, número 1, digestibilidade. O que é digestibilidade? Digestibilidade é esse colágeno ser digerido no local adequado. Número 2, ele precisa ter liberação e absorção intestinal. Ou seja, não pode ser quebrado na pele, no esôfago ou no estômago. Ele tem que chegar no intestino. Número 3, ele tem que passar por essas reações que eu mostrei para vocês. Glicina, hidroxiprolina, prolina, colágeno. E número 4, ele precisa ser o colágeno tipo 1 e tipo 3. Porque muitas vezes você pode ir na farmácia comprar um colágeno lá tipo 2 e tá tomando o teu pozinho, tá tomando o teu sachê, tá tomando o teu scoop de colágeno. Mas esse colágeno muitas vezes está te ajudando na articulação, está te ajudando na musculatura, enfim, e não está te ajudando tanto na pele. Portanto, para que um colágeno seja adequado para a pele, é super importante que ele satisfaça essas condições de farmacocinética que eu enumerei aqui embaixo nessa caixinha para vocês, ok? Muito bom, muito bom, muito bem. Bom dia para todos que estão chegando aqui conosco nessa sexta-feira, dia 27 de agosto de 2021, para a nossa última mini live do nosso programa Wine Skin Mini Live, transmitido para vocês diretamente aqui do Vale dos Vinhedos. E hoje nós estamos falando um pouquinho sobre como anda o teu colágeno de pele. Então agora, pessoal, vamos à pergunta mais importante, a resposta mais importante para a pergunta mais importante que você deve estar se fazendo ou deve estar querendo fazer. Qual colágeno que eu posso tomar para minha pele? Então assim, olha, existe uma centena de colágenos que você encontra por aí no mercado, tá? Eu vou colocar aqui para vocês os 5 que verdadeiramente têm respaldo na literatura e que de fato funciona para a pele. Os 5 deles. Então, o primeiro deles, ó, tá aqui nessa coluninha verdinha que vocês podem observar nessa tabela, que é o silício orgânico. O segundo é esse que está nessa coluninha branquinha, Ex-Nutriment. O terceiro é o Nutricolin. Então, o Nutricolin é um dos colágenos também que tem respaldo na literatura e que funciona para a pele. Número 4, nós temos aqui o Verisol. E o número 5, nós temos aqui o Silício Max. Então, pessoal, são esses os 5 colágenos que você pode estar tomando, que são de fato transformados em colágenos tipo 1 e 3 na pele e que satisfazem esses pré-requisitos básicos para que você tenha uma boa integração para poder na pele desse colágeno que nós estamos falando, tá? O silício orgânico ele foi o primeiro dos colágenos que surgiu aí no mercado há muitos anos atrás. Ele atua na produção óssea, na cartilagem e no colágeno. A redução do silício orgânico deixa a pele um pouco mais elástica e ele é útil para a pele
ele é útil para o cabelo e ele é útil também para as unhas, tá? O segundo colágeno que nós utilizamos aí muito nas nossas prescrições dermatológicas é o X-Nutriment. O X-Nutriment, ele é o ácido ortossilícico. Ele é estabilizado com colágeno marinho, isso mesmo. Ele é um colágeno que é retirado da casca da ostra. Ele tem um efeito lifting quando tomado por boca e ele estimula também a produção de colágeno e a incorporação de cálcio na pele, deixando a tua pele, portanto, mais espessa e mais endurecida. Ele é útil para pele, cabelos e unhas também, tá? O Nutricolin, que é esse colágeno que está aqui nessa caixinha laranjinha, é o terceiro colágeno que realmente funciona para a pele. Ele é o ácido ortossilícico, que é estabilizado com colina. Ele também tem ação nos colágenos tipo 1 e 3. E ele é muito bom por quê? Porque ele tem um raio de ação um pouco mais amplo que os dois anteriores. Ele estimula colágenos tipo 1 e 3 e também ele estimula queratina, elastina e antioxidação, conforme você pode estar vendo aqui nessa coluninha, nessa caixinha amarela aqui. E ele também é útil para pele, cabelos e unhas. Por fim, nós temos um dos colágenos mais recentes do mercado, que é o Verisol. O Verisol ele é um colágeno com uma patente alemã que chegou no Brasil por volta de outubro de 2017, né? E ele não é o ácido, ele não é silício, nem é ácido ortossilícico. Ele é peptídeo bioativo, tá? E ele estimula o aumento do colágeno na pele e o aumento da elasticidade da pele. Ele deixa a tua pele com mais elasticidade, coisa que a gente vai perdendo ao longo dos anos, tá? E ele também é útil para a pele, útil para cabelos e útil para as unhas. E por fim, nós temos de todos esses o colágeno mais recente. O colágeno mais recente, ele é o Silício Max. O Silício Max, ele é como o silício orgânico, como o X-Nutriment e como o Nutricolin, um ácido ortossilícico. Só que ele é estabilizado com açúcar, maltodestrina. Isso faz com que ele tenha uma absorção muito grande no nosso intestino. Então, para mulheres de idade mais avançada, acima dos 50 anos, por exemplo, é interessante a gente utilizar o Silício Max para poder fazer com que esse colágeno tenha uma absorção maior. Pensa que da mesma maneira que o colágeno da pele ou a própria pele envelhece, os nossos órgãos internos também envelhecem. E se a gente tem um envelhecimento intestinal, a absorção de ativos intestinais, de nutrientes, de minerais, de oligoelementos, de alimentos de uma maneira geral também reduz com o tempo, porque as velocidades intestinais elas vão perdendo a capacidade que ela tem de absorver. E com isso, naturalmente, a absorção também de peptídeos, tais como o colágeno, também vai diminuindo. Então, o que a gente faz? A gente usa um pouco, às vezes, do Silício Max em mulheres menopausadas, acima dos 60 anos, que já perderam um pouquinho dessa estrutura de absorção intestinal, para poder fazer com que esse colágeno que ela está tomando por boca, ele cole mais na pele quando comparado aos outros. E ele é muito bom porque ele também é útil para pele, cabelo e unha, como todos os outros. Então, para você que está chegando agora, hoje nós estamos na nossa 8ª mini live do nosso Wine Skin Mini Lives, do nosso programa de lives. E hoje nós estamos falando um pouquinho aqui sobre o intensivo de colágeno. Nós falamos para que o colágeno é útil para a pele, para hidratação, aumento da elastina, aumento do colágeno, aumento da firmeza, redução das rugas finas e até aumento da hidratação da pele. Nós falamos que condições o colágeno precisa ter para que ele se integre adequadamente à pele. E agora nós estamos dando essa dica preciosa aqui dos 5 colágenos que verdadeiramente na literatura tem um respaldo científico que funciona, que tem ação dermatológica boa, tá? Então, essa é a dica sobre colágeno. E eu queria dizer para vocês agora uma coisa importante sobre o colágeno. Antigamente a gente prescrevia o colágeno em qualquer momento do dia. A gente pedia para tomar de manhã, depois do almoço, a hora que o paciente quisesse. Ele fixava um horário e tomava o colágeno dele naquele horário. Hoje não. Hoje a gente pede para esses pacientes tomarem um colágeno após as 18 horas. Um estudo que saiu publicado há cerca de 2 a 3 anos atrás mostrou que existe um momento de colágeno. Qual que é esse momento de colágeno? É um momento ideal para que esse colágeno seja tomado para que você tenha maior integração à pele. E hoje nós sabemos que é sempre após as 18 horas. Por quê? Porque a tomada desse colágeno após as 18 horas ela tem que coincidir com o pico de GH, que é o hormônio de crescimento que nós produzimos aqui na adenohipófise à noite, principalmente quando nós dormimos. Assim a gente sabe que
Se a gente tomar o colágeno de pele coincidindo com o pico de GH, esse colágeno ele vai ter uma maior integração cutânea quando tomado a esmo, quando tomado a qualquer hora do dia, ok? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bem. Estamos aqui hoje na nossa 8ª mini live com um intensivão de colágeno aqui para vocês, tá? E agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre uma tecnologia, que é uma tecnologia que saiu há cerca de 2, 3 anos atrás, tá? Uma tecnologia que veio dar um salto no auxílio ao médico dermatologista para estimular a síntese, para estimular a produção de colágeno na tua pele, além de rejuvenescer. Então eu quero falar aqui para vocês sobre Ultraformer 3, Intensivo Ultraformer 3, Intensivo Ultraformer 3. Essa é uma tecnologia, esse tratamento não é de tomar, não é de passar, não é de injetar, ele é uma máquina. Então, o Ultraformer 3, ele é uma máquina, ele é uma tecnologia relativamente recente dentro do meio dermatológico e que hoje eu quero contar um pouquinho dele para vocês sobre o que essa máquina é capaz de fazer. Então, muito bom dia para vocês que estão chegando agora. Nós estamos na nossa 8ª mini live do nosso programa Wine Skin Mini Lives, apresentado para vocês diretamente do Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul. E hoje nós estamos fazendo aqui um intensivão de colágeno. Já falamos um pouquinho sobre como deve ser a reposição de colágeno ao longo da vida e agora estamos entrando no Intensivo Ultraformer 3, falando sobre uma tecnologia que é super importante na estimulação de colágeno, na retração de pele, no processo de rejuvenescimento de uma maneira geral. Aqui o nosso programa, estamos em fase de conclusão, hoje é o nosso último dia, tá? Nós falamos sobre melasma perpétuo, nós falamos sobre pele e menopausa, falamos sobre acne da mulher adulta, tratamos também sobre calvície feminina, não a calvície feminina, falamos sobre harmonização facial e demonização facial, para você que nos acompanhou, tá? Falamos um pouquinho sobre transplante capilar Fouet e hoje nós estamos concluindo com o nosso intensivão colágeno. E agora nós vamos falar sobre o Intensivo Ultraformer 3. Intensivo Ultraformer 3. É sobre isso que nós vamos falar agora. Eu sei que tem algumas pacientes aqui nossas que estão nessa live de hoje que já realizaram a sua primeira, a sua segunda, a sua terceira sessão de Ultraformer. Mas começando a falar um pouquinho sobre o Ultraformer, eu queria inicialmente apresentar para vocês essa tecnologia que está aqui nesse diapositivo. Então, nesse diapositivo, nós temos aqui o Ultraformer, que é essa máquina alta, grande, que parece um robozinho, que está presente aqui. O que é o Ultraformer 3? O Ultraformer 3, em primeiro lugar, pessoal, ele tem essa nomenclatura, não é porque existiram para trás os Ultraformers 1, 2 e agora está no 3. Na verdade, não. O Ultraformer 3 ele existe, ele tem essa nomenclatura porque ele é capaz de tratar a pele em 3 dimensões. Ele é capaz de fazer um rejuvenescimento em 3 dimensões. Ele trata a pele, ele trata o tecido de gordura e ele trata também o músculo, tá? Então, o Ultraformer 3, ele tem essa nomenclatura exatamente por conta desse tratamento da pele em 3 dimensões. Segunda informação importante, ele é um ultrassom microfocado e um ultrassom macrofocado. O que é isso? O ultrassom microfocado, ele é um ultrassom capaz de promover estimulação de colágeno. E macrofocado é porque ele é capaz de tratar a gordura e a musculatura. Então, pessoal, vejam que o Ultraformer 3 ele tem esse nome porque ele trata os 3 planos do envelhecimento. E segundo, ele tem esse nome de micro e macrofocado, por quê? Porque ele consegue trabalhar a pele e consegue trabalhar também os tecidos profundos. Bom, pessoal, o que vocês estão vendo aqui é a manopla do Ultraformer 3, né? Essa manopla é a manopla aonde o aplicador segura
e através desse cartucho, dessa ponteira, por onde está saindo esses raiozinhos vermelhos, é aí que se tem o contato com a pele do paciente, tá? Então, essa manopla é a manopla de aplicação e esse cartucho, onde tem um númerozinho, da onde está saindo esses raios vermelhinhos aqui, é a parte da manopla, né, que é o spot, que a gente chama, ou o cartucho, que tem contato com a pele do paciente. Observem vocês que o Ultraformer 3, ele tem 7 ponteiras. Então, ele é uma máquina, um equipamento que tem 7 cartuchos diferentes. Cada cartucho desses tem uma função. Então, quando você pega o cartucho, por exemplo, de 1,5, quando você pega o cartucho de 2, quando você pega o cartucho de 3, você está essencialmente trabalhando firmeza de pele, você está trabalhando rugas finas, você está trabalhando poros abertos, você está trabalhando flacidez da gordura, e quando você passa para cartuchos mais profundos, como o de 4,5, você já está trabalhando um pouco da musculatura, por exemplo, do paciente. Então observem que numa sessão de Ultraformer, como ela é realizada? A gente passa por cartuchos diferentes. Uma sessão de Ultraformer geralmente envolve um cartucho de 2, de 3, de 4,5. São no mínimo de 2 a 3 cartuchos, a depender daquilo que a gente quer tratar. Então, como que funciona isso? Funciona o seguinte: nessa máquina aqui, a aplicadora vai no display, na tela, faz uma programação. Essa programação não é uma programação que nós inventamos na nossa cabeça. Essa é uma programação que nós recebemos dos fabricantes e também de estudos publicados que nós retiramos para poder oferecer para você o melhor resultado. Então, a partir disso, nós elaboramos os nossos protocolos, e esses protocolos, eles são protocolos que servem para todo mundo. Ou seja, o ideal é que todos sigam mais ou menos a mesma técnica de aplicação do Ultraformer, com algumas nuances, com algumas adaptações que você já viu, que se você fizer, funciona mais para você. Né? É assim que funciona o Ultraformer. Então, número 1, uma sessão de Ultraformer, ela dura pelo menos aí de 1h30 a 3h30, dependendo do número de áreas que você vai fazer. Nós utilizamos como protocolo razão, na aplicação do Ultraformer, pelo menos 2 ou 3 cartuchos. É isso que nós utilizamos. Número 3, a aplicadora vem com um cartucho e faz todo o teu rosto. Depois ela tira esse cartucho, coloca um outro, faz de novo todo o teu rosto. Depois ela tira esse cartucho, coloca um outro cartucho e faz o teu rosto todo novamente. Então, o Ultraformer, ele tem essa forma de ser aplicado. Tá? Ele tem essa forma de ser aplicado. Número 4, o Ultraformer, ele é feito por áreas. Você pode fazer, por exemplo, só a região do supercílio, você pode fazer o supercílio com a região área dos olhos, você pode trabalhar a região malar mais alta, você pode trabalhar a região do contorno facial, você pode trabalhar a região dos lábios, que a gente chama de Ultraformer Lips, você pode trabalhar a região da papada, você pode trabalhar a região do pescoço e pode tratar a região do colo. E, naturalmente, você pode combinar áreas conforme a tua necessidade. Se de repente você precisa trabalhar mais contorno com papada e pescoço, você vai atacar nessas áreas. Se de repente você precisa trabalhar mais elevação do supercílio ou região da área dos olhos e região dos lábios, por exemplo, você pode atacar por essa região. Pode atacar por essas áreas, né? Então o Ultraformer, ele te dá essa possibilidade de você estar fazendo um tratamento segmentado, um tratamento por áreas. Naturalmente, se você vai tratar todas as áreas, isso tem um maior custo para você. Por quê? Porque esses cartuchos, eles têm consumíveis. Eles têm um número X de disparo, que são 10.000 disparos. Depois desses 10.000 disparos, eu necessariamente tenho que pegar esse cartucho, descartar e adquirir um novo cartucho da indústria. Então, e esse cartucho, ele é mensurado pelo número de disparos que ele tem. Portanto, se você faz uma área total, que a gente chama de Ultraformer Full Face, você vai investir um determinado valor. Se eventualmente você faz por áreas, você vai investir um valor menor. Quanto mais áreas você faz, menos você vai pagar. Quanto menos áreas você faz, mais você vai pagar. Então existe uma amortização no custo do Ultraformer na medida com que você contrata mais áreas para tratamento. É assim que funciona do ponto de vista do investimento em relação a essa tecnologia que é a Ultraformer, tá?
Então, muito bom dia a todos aqueles que estão chegando, são 7h32, sejam muito bem-vindos nessa nossa 8ª e última mini live do nosso programa Wine Skin Mini Lives, onde nós falamos aqui diretamente do Vale dos Vinhedos, 8 graus nessa manhã gelada aqui, e nós estamos hoje fazendo um intensivão de colágeno e estamos falando agora para vocês sobre intensivo de colágeno. Já falamos sobre alguns detalhes relativos à suplementação de colágeno via oral e agora nós estamos abordando um pouquinho sobre uma tecnologia capaz de estimular em muito o colágeno que você tem. E o que eu gostaria de fazer agora aqui para vocês é mostrar aqui para vocês uma compilação de estudos clínicos com resultados palpáveis, reais, para mostrar para vocês como funciona, como é regido, né, o balé do Ultraformer 3. Então hoje já existem inúmeros estudos que foram publicados utilizando esse ultrassom microfocado e macrofocado que é o Ultraformer 3, tanto as ponteiras faciais, que eu mostrei para vocês no diapositivo anterior, quanto as ponteiras corporais, que são em número de 3, que também o Ultraformer vem para quebra de gordura, melhor definição do contorno corporal e principalmente flacidez de pele. Flacidez do interno de braço, flacidez da região anterior do abdômen, flacidez da região do interno de coxas, enfim, tá? E eu gostaria de trazer para vocês alguns detalhes aqui, alguns estudos relativos a como age o Ultraformer, na pele, tá? Bom, como que o Ultraformer age? O Ultraformer, ele liga a chave do colágeno. É isso mesmo. Se tudo fosse capaz de ligar essa chavinha do colágeno, a gente poderia ligar a chavinha do colágeno antes mesmo que ela começasse a sofrer desligamento, que acontece por volta dos 20 anos de idade, né? Então, se isso fosse possível, a gente poderia ligar essa chavinha do colágeno muito antes do colágeno começar a decair de produção. Então, o que o Ultraformer, quando você está fazendo o teu tratamento no rosto, ele faz? Ele liga a chave do colágeno. Como assim? Quando você passa o Ultraformer no rosto, uma corrente de ultrassom, ela vai ali na pele, e lá dentro da pele, ela estimula uma proteína, se chama Rich Protein. Rich Protein. Essa proteína é capaz de chegar até uma célula, chamada de fibroblasto, e fazer com que essa célula comece a produzir colágeno. E esse colágeno que essa célula começou a produzir, ele se perpetua por um período de 9 a 12 meses. Então a tua pele, ela é colocada no piloto automático e a partir de então ela começa a produzir colágeno e isso continua, ou seja, esse estímulo ele se perpetua por um período aí de 9 até 12 meses de duração. Então é como se você tivesse, pessoal, um pedreiro que antes construía uma casa. Agora esse pedreiro ele quer construir 4 paredes por dia. E agora ele quer construir 2 paredes por dia. O pedreiro é o fibroblasto, é a célula que está produzindo o colágeno. Quando você vai lá e faz o Ultraformer, você faz com que esse pedreiro, essa célula, volte a produzir 4 paredes, volte a produzir 6 paredes, volte a produzir 8 paredes, e isso continua acontecendo por um período aí que se perpetua ao longo de 8 meses, 9 meses, 12 meses, tá? Então, na primeira camada que o Ultraformer atua, ele atua dessa maneira, fazendo uma estimulação do colágeno, ligando essa chavinha do colágeno através desses sinalizadores. Esses sinalizadores se chamam Rich Protein. E é como se fosse uma chamada telefônica que você deu lá para o pedreiro. É você pegar, por exemplo, o teu telefone e ligar lá para o teu construtor e falar: olha, eu não quero mais que você produza 2 paredes por dia. Eu quero que agora se produza 8. Então, a Rich Protein é essa chamada telefônica que nós fazemos na pele com o Ultraformer 3 para poder fazer a estimulação de colágeno. E naturalmente, com isso, tuas rugas vão diminuir. Naturalmente, a tua pele na área dos olhos vai ficar mais firme. Naturalmente, a tua pele ela vai subir, ela vai sofrer tightening, ela vai sofrer uplifting, tá? Com a ação desse Ultraformer. Então, como que o Ultraformer atua? Exatamente dessa maneira. Então eu quero mostrar aqui para vocês, agora qual que é a ação desse ultrassom microfocado e macrofocado na pele
em si. Observa que agora eu quero ilustrar o que a gente está falando nesse diapositivo aqui, ó. Eu quero ilustrar o que a gente está falando nesse diapositivo. Observe nesse diapositivo que a gente tem 6 quadradinhos. Quadradinho número 1, quadradinho número 2, esse que tem uma luzinha brilhando aqui no meio. Quadradinho número 3, esse que tem aqui umas folhinhas rosas. Quadradinho número 4, número 5 aqui. E número 6, que são essas fibras todas horizontais, parecendo espaguetezinhos lado a lado. Como que o Ultraformer atua? Bom, com o passar do tempo, observe a casinha número 1, a caixinha de número 1. Com o passar do tempo, o nosso colágeno ele vai ficando mais mole. Antes ele era como uma espiral de um caderno, uma rosca de vó, aquela rosca torcidinha. Ele perde essa conformação, ele fica mais frouxo, ele fica mais amolecido. Quando você vai e faz uma seção do Ultraformer e libera essa luzinha aí no meio, e essa luzinha aí está representando o ultrassom micro e macrofocado, né, os disparos do Ultraformer dentro da pele, o que ela faz? Ela vai aqui, ó, na terceira casinha e faz com que macrófagos e fagócitos, eles vão até a pele e estimulam uma reação inflamatória. É por isso que, às vezes, nos primeiros dias após o Ultraformer, a face fica um pouco esticada, você sente a face um pouco retraída, um pouco repuxada e, às vezes, até um pouco dolorida. Depois dessa reação inflamatória, fibroblastos migram, conforme a gente vê aqui na quarta caixinha, migram para aquela região que foi tratada, aonde aquela região, aquele ponto de inflamação foi despertado. E esses fibroblastos, que é aquele construtor que eu falei para vocês, ele começa a produzir fibras de colágeno. E essas fibras de colágeno novas agora é que dão a sustentação à pele, que levantam a pele, que fazem estimulação na pele. Como são as fibras de colágeno nova? Comparem, por exemplo, aqui na última caixinha, como essas fibras de colágeno elas estão todas paralelas umas às outras. É como se a gente tivesse pego vários espaguetezinhos antes de cozinhar e colocado um ao lado do outro. Isso é colágeno novo, colágeno tipo 1, tipo 3 e tipo 7, que é um colágeno de reparação. E é esse colágeno que faz a pele subir. Compare esse colágeno que está nessa sexta caixinha, nesse sexto box, com o colágeno que está no primeiro box, na primeira caixinha lá em cima, que eu comecei falando. O primeiro, que é o colágeno velho, que é o colágeno ruim, ele está todo desorganizado. E o segundo, que está aqui na pele, é um colágeno que está organizado. E da mesma maneira ele faz isso na pele, ele faz na gordura e faz no músculo. Quando você faz o disparo do Ultraformer 3, ele faz essas microperfurações na pele que depois geram toda essa cascata. Essas microperfurações, isso é chamado de necrose de coagulação. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, no coração quando a gente infarta. Falta sangue lá, falta oxigênio, aquela célula ela sofre. A diferença é que no coração não existe uma remodelação adequada como existe na pele, uma remodelação desejável. E é lógico que no coração isso é antifisiológico. Na pele a gente gera um trauma controlado que depois vai resultar nesse efeito benéfico de suspender o músculo, de suspender a gordura e de suspender a pele. Ok? É assim, portanto, que o Ultraformer 3 trabalha. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos àqueles que estão chegando agora na nossa última live, a nossa última mini live do nosso programa Wine Skin Mini Lives, que aconteceu ao longo de 8 dias subsequentes, das 7 às 7h30 no @dr José Vitor, aqui transmitindo, falando e mostrando para vocês dicas, falando sobre dicas de dermato, apresentando tratamentos, novidades, atualidades na área, diretamente do Vale dos Vinhedos, nesse dia 27 de agosto de 2021, nessa sexta-feira gelada aqui no Rio Grande do Sul. E agora, o que eu queria mostrar para vocês? Eu queria mostrar para vocês um pouco dos resultados que o Ultraformer 3 oferece. Como que o Ultraformer 3 trabalha para você conseguir visualizar isso adequadamente? O que o Ultraformer te oferece? Observe o caso dessa paciente. O caso dessa paciente foi o caso de uma paciente de 59 anos de idade, tá? Que fez o Ultraformer. E aqui nós temos 3 coluninhas diferentes. Nós temos as coluninhas que mostraram a paciente numa tomada antero-posterior, e nós temos as coluninhas de baixo, aqui as linhas de baixo, mostrando uma foto com a paciente de lado, né, numa tomada de perfil.
Observem que a primeira coluninha mostra a paciente com imediatamente após o tratamento. Então observem aqui a paciente imediatamente após o tratamento. Observem a coluninha do meio. Na coluninha do meio nós temos a mesma paciente com 1 mês após o tratamento. E nessa outra coluna nós temos a paciente com 2 meses após o tratamento realizado. Observem que a região do pescoço, que era o que incomodava essa paciente, e a região da papada e do contorno foram tratadas. Vejam como houve uma retração importante dessa região do pescoço e vejam como a papada mais do que colou no assoalho da boca, como essa parte retraiu. Então, o Ultraformer, quando ele é utilizado na região do contorno, quando ele é utilizado na região da papada e quando ele é utilizado na região do pescoço, ele deve oferecer esse tipo de resultado. Tá? Isso, pessoal, geralmente seguindo um protocolo de 3 sessões, que é o que hoje é recomendado nos guidelines que dirigem ou que instruem as prerrogativas, que dão as prerrogativas no tratamento do Ultraformer. Um outro caso que eu gostaria de mostrar para vocês, a título de ilustração é esse caso aqui. O que a gente pode observar nessa paciente? Essa foi uma paciente que tratou também o terço inferior e tratou também a região do pescoço. Essa é uma paciente de 50 anos de idade, tá? E que fez 3 sessões de Ultraformer na região do contorno e na região do pescoço. Observem aqui imediatamente, né, o antes, lá que está na primeira caixinha, conforme vocês podem observar. Observem aqui no meio o imediatamente após o tratamento e a terceira caixinha, a terceira figurinha, terceira foto, com 3 meses após o procedimento. Observem como essa paciente ela teve uma melhora importante daquela flacidez da região do pescoço, tá? Então, o Ultraformer foi feito na região cervical e observem também como a papada dela retraiu, resultando com melhora nessas linhas, né, nesses colares da região aqui do pescoço, que são essas linhas profundas, que hoje a gente chama de tech lines, né, que são linhas do celular, que aparecem de tanto ficar aqui nessa posição do celular. Então observem como houve uma melhora substancial no caso dessa paciente. Aqui ela fez 3 sessões de Ultraformer, tendo aplicado na região do contorno facial, na papada e na região também ali do pescoço, na região cervical. Então, esse é um caso, por exemplo, de Ultraformer aplicado na região da papada e na região do pescoço. Agora eu queria mostrar para vocês, também a título de ilustração, uma outra aplicabilidade do Ultraformer, que é para a região da área dos olhos, tá? Uma área que incomoda muito as pacientes. Pessoal, o Ultraformer, ele não é para esse excesso de pele que as pacientes apresentam com o passar do tempo. Ele é para levantar o supercílio. Então, a gente consegue trabalhar a elevação do supercílio com esse Ultraformer 3, essa nova tecnologia que nós recebemos há cerca de 3, 4 meses atrás. O que o Ultraformer faz? O Ultraformer ele faz uma elevação de supercílio. Portanto, por tabela, ele consegue mobilizar esse andar superior que antes estava com uma pitose e ele levanta isso. Ele dá um eyebrow lifting, que a gente chama, uma elevação da região do supercílio. Ele melhora também essa região da área dos olhos, tanto a pele quanto as bolsinhas. Então, essa é uma outra aplicabilidade do Ultraformer que nós utilizamos e que eu gosto bastante, tá? Então, essa é uma outra aplicabilidade. Uma aplicabilidade que as pacientes adoram, principalmente aquelas que têm um volume facial um pouco maior, é Ultraformer para afinar o rosto e a papada. Muitas pacientes têm um pouco de gordura localizadas na região do malar, na região da bochecha. Essa gordura acaba por ser mobilizada aqui para a região do terço inferior da face, aqui para a região da papada. E muitas delas querem compactar essa gordura, querem deixar o rosto menos arredondado e um pouco mais triangular. Então, para isso, a gente utiliza um protocolo do Ultraformer que a gente chama de protocolo Ultraformer bichectomia.
A gente faz o tratamento, não é invasivo, é só por fora. Nós utilizamos entre 3 e 4 ponteiras e vejam aqui no diapositivo como houve uma mudança estrutural na geometria, na arquitetura da face dessa paciente, que antes era bem arredondada, que antes tinha os coxins gordurosos muito avantajados e agora essa gordura se compactou. Vejam que o rosto dela ficou com um contorno mais definido. Antes o rosto acabava emendando com a região do pescoço, agora ela tem um contorno facial melhor, ela tem um contorno facial mais definido. Essa também é uma outra aplicação que nós fazemos do Ultraformer. E assim, para situações em que às vezes a paciente ela quer trabalhar mais o craquelamento da pele, que é aquela pele em forma de redinha de futebol, seja na região da área dos olhos, no contorno facial ou na região do pescoço, nós utilizamos protocolos, por exemplo, que são protocolos que tratam esse pescoço, essa face craquelada, essa pele craquelada. Eu quero mostrar aqui para vocês o resultado de um tratamento. Observem nesse caso que a paciente ela não tinha tanta redundância de pele. Então, observem na caixinha aqui no primeiro caso, que ela não tinha muito excesso de pele. O que ela mais tinha? Pregueamento, craquelamento, essa flacidez que dá no pescoço, em que a pele vai ficando toda craquelada, em que a pele vai ficando toda pregueada. E ela fez 3 sessões de Ultraformer somente na região cervical. Observem como a pele já retraiu de imediato, como a pele já esticou de imediato, como já teve uma melhora substancial e importante dessa pele nessa região. Então, pessoal, observem que o Ultraformer ele pode ser utilizado com fins diversos e para isso nós temos mais de 12 protocolos que nós aplicamos, que nós instituímos para a situação. Existem protocolos de Ultraformer para melasma, onde ele quebra a melanina por uma ação mecanoacústica. Nós temos protocolos de Ultraformer para tratamentos corporais, para flacidez, para gordura e melhora do contorno corporal. Nós temos o Ultraformer, por exemplo, para banco de colágeno. Que é isso? É um Ultraformer, um protocolo do Ultraformer para meninas jovens, para meninas entre 25, 30, 35 anos, que já querem trabalhar preventivamente o seu rosto, que já quer passar por um processo de estimulação de colágeno não invasivo. Tá? Então, pessoal, assim, esse é o Ultraformer. Então, para você que está chegando agora, nós estamos encerrando a nossa 8ª e última mini live do nosso programa Wine Skin Mini Lives. Nós ao longo de 8 dias estivemos aqui com vocês todos os dias, das 7 às 7h30 da manhã, no @drjosevitor, tratando de temas super importantes na área da dermatologia, tá? Como acne da mulher adulta, melasma perpétuo, harmonização facial, estímulo de colágeno, Ultraformer 3, transplante capilar, calvície feminina. E hoje nós estamos encerrando esse nosso programa. Eu quero dizer para vocês que foi um prazer enorme ao longo desses 8 dias estarem aqui com você. Conforme vocês podem ver, nós tivemos ao longo desses 8 dias, mais de 10 mil pessoas participando aqui conosco, cerca de 800, 700 mil pessoas todos os dias passando aqui por essa live, né, nos dando o prazer, conferindo a nós o prestígio de estarem presentes, tá? Agradeço a todos que estiveram aqui, a todas as assíduas, Sandra, né, sempre presente aqui conosco, participando das nossas lives, acordando cedo, né, para todas que acordaram cedo para estar presentes aqui conosco. Muitíssimo obrigado por estar presente. E hoje eu quero finalizar. Conforme vocês sabem, ao final de cada mini live nossa, nós finalizamos com uma diquinha de vinho. Nós falamos sobre viticultura, como é cultivada, né? Como são cultivadas as vinhas, né, as parreiras, como a uva é extraída. Nós falamos sobre vinificação bom dia, Mônica, muito obrigado. Nós falamos de vinificação de tintos, nós falamos sobre vinificação de brancos, vinificação de espumantes pelo método Charmat, vinificação de espumantes pelo método Champenoise. E hoje eu quero encerrar para vocês falando sobre o que há de melhor no vinho, que é a degustação. De nada adianta a gente conhecer tudo sobre vinho se a gente não tem o prazer de tomar esse vinho. Portanto, hoje, pessoal, eu quero falar para vocês e quero dar uma dica super bacana sobre como beber vinho. Para quem já bebe, é somente um ressalto aqui. Para quem não bebe ainda, é somente uma dica muito simples, com 5 passos para você beber e apreciar o vinho. Então, quando você for apreciar o vinho,
naturalmente você vai colocar aquele vinho na tua taça, você vai apreciar todas as características visuais do vinho, depois você vai passar o vinho pelo olfato, e quando você colocar o vinho na boca, procure observar esses 5 pontos. Quando você colocar o vinho na boca e sentir aquele vinho, a presença daquele vinho preencher toda a tua cavidade oral, observe nessa fase de ataque qual a primeira impressão que você tem do vinho. Ele é aquele vinho que enche a boca, ou ele é um vinho magrinho, ele é um vinho pesado, ele é um vinho mais untuoso, ou é um vinho mais aguado, mais gorduroso ou mais aguado. Então esse é o primeiro passo. Observe nessa fase de ataque o que chama atenção, o que chama a tua atenção nesse vinho, tá? Segundo, quando você colocar esse vinho na boca, tente observar se esse vinho é um vinho mais ácido, como por exemplo acontece com o limão, como acontece por exemplo com o vinagre, como acontece por exemplo com a laranja, com a bergamota. Quanto esse vinho é ácido? É uma acidez mais mole, mais fraca? Ela é uma acidez mais viva, tipo uma acidez de maçã verde? Ou ela é uma acidez mais refrescante, tipo uma bala de menta? Ela é grande, ela enche a tua boca a ponto de sair pelo nariz? Como é essa acidez? No terceiro passo, quando você colocar esse vinho na boca, durante aquele momento de degustação do teu vinho, procure observar o peso do vinho na tua boca. Ele é aquele vinho pesado ou aquele vinho magro, leve, aquele vinho cremoso. E observe também o retrogosto, uma quarta característica nessa regra dos 5 passos, que é que aromas que esses vinhos têm dentro da boca. O que é o retrogosto? O retrogosto é assim, quando você toma o vinho, você engole o vinho. Depois que você engole o vinho, ainda ficam elementos químicos desse vinho que te dão sabores, que deixam sabores ali na tua cavidade oral, na tua boca. Que sabores que são esses? Que aromas que são esses que apareceram? Leite, café, chocolate, frutas vermelhas, frutas do bosque, mel, cacau, chocolate branco, tostado. O que aparece ali na tua boca naquele momento depois que você já engoliu o vinho? Isso é chamado de retrogosto. E por fim, observe também, depois que você engoliu o vinho, quanto tempo os aromas e o sabor daquele vinho persistiu na tua boca. Por exemplo, quando você engole o alho, aquele alho vai para o teu tubo digestivo e você fica um tempão lembrando que você engoliu o alho. Significa que o alho é uma comida que tem um comprimento muito longo, não é verdade? Aqui, a mesma coisa. Quando você engoliu o vinho, pergunte-se quanto tempo os sabores e os aromas, aquelas moléculas persistiram na tua boca. Isso define o comprimento do vinho. Portanto, na hora de degustar o vinho, além das características exógenas do vinho, visuais, externas, e além do olfato do vinho, siga essa regrinha. Se você não toma vinho, procure ver como esse vinho se comporta na fase de ataque. Ele é ácido? Qual o peso desse vinho? Depois que você engole, como é o retrogosto e como é o comprimento? Com isso eu tenho certeza que você já vai começar a tomar vinho e encarar o vinho de uma maneira um pouquinho diferente. Ok? Pessoal, muito bom, muito bem. Estamos encerrando, portanto, hoje esse nosso módulo, essa nossa bateria de mini lives que nós fizemos com vocês ao longo desses 8 dias, das 7 às 7h30 da manhã, no @drjosevitor. Nós transmitimos aqui direto do Vale dos Vinhedos. Nós transmitimos de Novo Hamburgo, nós transmitimos de Cambará do Sul, nós transmitimos de Pinto Bandeira, nós transmitimos de Gramado, nós transmitimos de Canela. E hoje eu quero finalizar com vocês esse nosso programa. Agradecer mais uma vez imensamente a presença de todos vocês aqui. Eu espero que de tudo isso que a gente tenha dito, alguma coisa possa ter sido proveitoso para você. Se uma coisa apenas já ficou, eu já me realizei produzindo todo esse conteúdo que nós produzimos para você, para que você acesse conteúdo de qualidade, conteúdo verdadeiro e conteúdo produzido principalmente por aqueles que há muitos anos já estão na estrada, em cima dos livros e caminhando no dia a dia em cima das clínicas. Desejo a vocês que vocês tenham um feliz final de semana e mais uma vez, muitíssimo obrigado por estarem todos presentes aqui nessa live. #Ubuntu.